Senhor, amém? Amados, antes de lermos a palavra, hoje nós vamos orar, já orar pela mensagem também, mas está orando pela família, né? Da Júlia, né? A menininha que a gente tinha pedido oração, mas que ela tinha se engasgado com leite, alguma coisa assim, né? E aí deu um probleminha, né? E aí ela veio a falecer, né? Então está orando, né? A gente sabe que vendo do céu das crianças, a gente crê que ela está aos cuidados de Deus, mas está orando pela família, né? Não é fácil, principalmente mãe, pai, né? O pessoal que fica, né? Então está orando, para Deus estar consolando, né? O coração dessa família, né? E eu não sei se eles são cristãos ou não, né? Mas que se não são, de alguma maneira Deus possa, né? Tocar no coração e possa voltar, né? Ao Senhor, né? Ele está no controle de todas as coisas, amém? Põe a tua cabeça na luz, orar. Senhor Deus, Pai, nós reconhecemos, Senhor, Tu és o Deus Santo, Tu és o Senhor da vida, Pai. E a nossa vida, meu Deus, ela está nas Tuas mãos, ó Pai. A palavra nos diz, meu Deus, que a nossa vida, Pai, é como um sopro, Pai. É como um vapor, é como uma erva, Senhor. Nós não temos controle de nada, Pai. Nós somos pó, Senhor, e a Bíblia nos diz que ao pó tornaremos, Pai. Meu Deus, os pais, Senhor, conhecer, meu Deus, a nossa fragilidade. Os pais, meu Deus, reconhecer o quanto precisamos do Senhor, ó Pai. Da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Pai. Meu Deus, nós queremos esta noite, ó Pai, apresentar também a família da Júlia, meu Deus, diante do Senhor, ó Pai. Tu sabes, Tu conheces, meu Deus, como está o coração, Pai. Tu sabes todas as coisas. Nós não temos controle de nada, mas o Senhor tem, Pai. E Tu és aquele, meu Deus, que pode consolar, Senhor, como ninguém, meu Deus, pode fazê-lo, ó Pai. Meu Deus, eu peço a Ti, meu Deus, que esteja ali, Senhor, guardando, cuidando, meu Deus, do coração da mãe, do pai, dos familiares, das pessoas próximas, meu Deus. Pai, consola, Senhor. Põe a Tua mão de graça, de misericórdia, Pai. Ó Deus, nós apresentamos essa família diante do Senhor, ó Pai, pedindo, meu Deus, da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, Pai, sobre a vida delas, Pai, essas famílias, Pai. Também peço por esse culto, ó Pai, pela palavra que iremos ler, meu Deus. Pai querido, fala conosco, Senhor. Nos dá, meu Deus, entendimento. Nos capacita, Senhor, a andarmos em temor diante do Senhor, ó Pai. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Amados, os irmãos colocaram de pé, nós lemos a palavra. Nós não temos controle de nada, nem da nossa própria vida. Nós sabemos que temos um Deus que Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor de todos. Também Ele é Senhor da vida. Acho importante nós realmente reconhecermos, voltarmos nosso coração para Ele. Lembro com os irmãos aqui em Atos, livro de Atos, capítulo 11, versículo 19 em diante. Amém? E diz assim: os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração.
porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amados, eu quero falar um pouquinho sobre Barnabé, também sobre a igreja, né? Sobre o cristianismo. A gente vê aqui algo interessante, né? Que o evangelho ele é para todos. A princípio, quando houve a perseguição aconteceu por causa da morte de Estevão. Estevão, ele morreu porque ele estava pregando o evangelho, ele falou do evangelho. Então ele foi apedrejado, e a partir daquele momento ali houve uma grande perseguição contra a igreja, e a igreja foi se espalhando, e aqueles que ouviram o evangelho também foram, né, se espalhando. E a Bíblia diz que eles, por onde eles iam, eles anunciavam o evangelho. Mas a princípio eles anunciavam o evangelho apenas aos judeus. A igreja, no seu início, era uma igreja judaica, anunciava apenas aos judeus. Mas aí o que aconteceu? Alguns que ouviram o evangelho, algumas pessoas, também anunciaram aos gregos, anunciaram aqueles que não eram judeus. E a Bíblia diz que muitas pessoas creram, muita gente se converteu a Jesus Cristo. E aí é enviado ali para aquela região, para a cidade de Antioquia, Barnabé. Barnabé foi um discípulo também de Jesus Cristo. Barnabé não fez parte do grupo dos 12 apóstolos, né? Mas alguns historiadores creem que Barnabé ele fazia parte do grupo dos 70, porque a gente fala dos 12, tem muitos hoje falando de 12, mas havia um grupo um pouco maior, 70 discípulos. Jesus tinha enviado esse grupo antes para evangelizar. E depois ele teve um grupo mais seleto, de 12 pessoas. Depois ele ainda tinha, mesmo entre os 12, Jesus tinha ainda 3, né, que eram mais próximos que ele. Mas Barnabé provavelmente fazia parte desse grupo um pouco maior. E Barnabé ele foi ali enviado pelos apóstolos. Ele viu ali aqueles irmãos, exortou eles a perseverarem, viu realmente que eles haviam se convertido. E porque Barnabé era um homem bom, muita gente ainda mais se uniu a Deus. E aí chega nessa parte aqui onde o texto diz que Barnabé ele foi lá para Tarso em busca de Saulo. E achando Saulo, que nós conhecemos como Paulo, né, ele levou para Antioquia. E eles passaram o ano inteiro ensinando, instruindo a igreja. Eu tenho falado bastante sobre ensino, porque isso é importante, gente. É importante que as pessoas conheçam sobre Deus, é importante que as pessoas conheçam Deus. Agora, o que eu quero falar sobre Barnabé? Dessa atitude de Barnabé. Como que essa atitude de Barnabé ela foi importante e, vamos dizer assim, isso foi crucial para que acontecesse tudo o que aconteceu posteriormente. Porque quem é esse Saulo que Barnabé foi buscar? Saulo, que depois nós conhecemos como Paulo, né, que é um nome latino, né? Ele foi talvez o maior evangelista, ensinador dentro do cristianismo. Paulo ele pregou, Paulo ele ensinou, Paulo ele fundou igrejas, Paulo escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Um homem tremendamente usado por Deus. Mas por quê? Porque houve um Barnabé, houve alguém que foi lá e acreditou que Paulo poderia ser usado por Deus. Por quê? Porque vamos pensar, meu amado, Paulo, antes de se converter, ele tinha perseguido a igreja, ele tinha feito coisas ruins, ele tinha consentido na morte de Estevão. E de repente, Paulo tem um encontro com Jesus Cristo, ele se converte, ele reconhece Jesus na sua vida. Mas, meu amado, muita gente tinha medo de Paulo. Muita gente não acreditava que Paulo tinha se convertido. Mas Barnabé acreditou. Barnabé creu.
Porque Paulo se converteu, ele pregou, ele falou, logo que ele se converteu, que ele começou a entender já o Evangelho, ele saiu, pregou, mas depois ele foi esquecido. E ele ficou provavelmente uns 5 anos ali em Tarso, porque ele pregando ali em Jerusalém, teve pessoas que não gostaram, principalmente os judeus de origem grega, né? Aqueles judeus que eram helenistas, né? Que a gente vê no texto bíblico, alguns não gostaram, muitos tentaram contra a vida de Paulo, e aí os irmãos pegaram e mandaram Paulo para Tarso para salvar a vida de Paulo. E passou, se você estudar um pouquinho, você vai ver que passou mais ou menos 5 anos, onde Paulo praticamente está esquecido. Ninguém lembra de Paulo. Paulo se converteu, mas tipo assim, né, por causa de tudo aquilo que já tinha acontecido antes, ele estava mais esquecido. E de repente aqui, quando surge essa necessidade, eles veem essa igreja nascendo no meio gentílico, né, onde no meio que não era formado por judeus, Barnabé vai ali, ele vê a necessidade e ele lembra de Paulo. E ele vai buscar a Paulo. É interessante, amados, se a gente for pensar um pouquinho sobre Barnabé, o que é importante e como que a gente precisa de gente como Barnabé. Né? Quem é Barnabé? Barnabé, também conhecido por José, tá? O nome de Barnabé significa filho da consolação. Tá? É interessante que Barnabé, meu amado, ele teve algumas atitudes que nos chamam a atenção. Ele até foi tentaram imitar Barnabé. Ananias e Safira tentaram imitar Barnabé, né? Porque Barnabé fez alguma coisa que outros fizeram também. Barnabé, provavelmente ele tinha uma certa condição, ele era discípulo, ele vendeu uma propriedade e ele trouxe esse dinheiro ali no começo da igreja aos apóstolos, porque a Bíblia diz que no começo eles praticamente tinham tudo em comum, e se eles juntavam tudo para que não houvesse necessidade dentro da igreja, no meio, não havia aquele que passava fome. Por quê? Porque havia esse cuidado. E Barnabé fez isso. Então ele tinha essa atitude, vamos dizer assim, de investir no reino de Deus, de não ser apegado às coisas. Também Barnabé acreditava que as pessoas podiam mudar, porque o Barnabé foi ele que pegou lá no capítulo 9, se você olhar no versículo 26, é dito assim, ó: ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Vamos pensar? Paulo se converteu, ele vai para Jerusalém, ninguém acredita que ele se converteu, ninguém acredita que ele é um discípulo. Todo mundo só consegue lembrar, vamos dizer assim, do velho Paulo, né? Da velha vida, daquilo que ele fez antes de conhecer Jesus Cristo. Por quê? Provavelmente ele fez coisas terríveis, porque o próprio Paulo reconhece isso. Ele fala assim: olha, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Ele sabia que ele tinha feito coisas terríveis. Mas aí ele chega ali em Jerusalém e ele tenta se juntar à igreja, aos discípulos, mas ninguém, meu amado, todo mundo tem medo de Paulo. E aí é dito no versículo 27: então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele viu o Senhor, e que eles lhe falaram, como em Damasco pregaram corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem o nome do Senhor. Falava e debatia com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e enviaram a Tarso. E aí, daí passou 5 anos. Então Barnabé, ele creu na conversão de Paulo. Ele creu que realmente ele tinha mudado, que ele tinha conhecido a Jesus Cristo. Ele apresentou o apóstolo Paulo aos outros apóstolos. Ele levou Paulo lá, Paulo pregou. Só que aí o que acontece? Paulo teve essa dificuldade ali, tentaram matá-lo, ele é enviado para Tarso e ele fica praticamente esquecido por cerca de 5 anos. Até que Barnabé, quando está em Antioquia, ele lembra de Paulo. E ele vai lá buscar o irmão Paulo, para que o irmão Paulo possa ali ajudá-lo na igreja. Eu acho tremendo, porque Barnabé é um tipo de pessoa que ele acredita nas pessoas, ele acredita que Deus pode mudar as pessoas. O Rolê estava cantando no grupo de louvor aqui, esse louvor, né, meu Deus acreditou, né? Já parou para pensar, meu amado, que Deus ele acredita na gente mais que a gente? Deus ele acredita que as pessoas
podem mudar até mais que a gente mesmo. Quer um exemplo disso? O que Pedro fez, meu amado? Um pouco antes da crucificação de Jesus. O que Pedro fez? Negou Jesus Cristo. Jesus falou: Pedro, você vai me negar. Pedro, o diabo, pediu você, mas eu orei por você, tá? Para que você não desfaleça. Quando você se converter, você vai ajudar os outros. Então Pedro, ele falou que não, Senhor, imagina que eu vou te negar, Senhor, não. E aconteceu do jeito que Jesus falou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro está lá acompanhando de longe, ele amava Jesus, mas ele teve medo. Estava acompanhando de longe, mas você estava com ele? Não, estava não. Conheço, senhor. Aí depois lá mais à frente, novamente a pessoa Pedro, mas não, peraí, você também é dele. Não, não sou não. E na terceira vez ele até blasfemou, xingou, a pessoa. Já parou para pensar? E Lucas é um pouco mais enfático, porque diz que quando ele nega pela terceira vez, ele bate os olhos ali com Jesus, né? E aí ele sai dali daquele lugar, ele chora Já imaginou? Como é que está o coração de Pedro? Nossa, eu falei que não ia negar, eu neguei Jesus Cristo 3 vezes. Não foi uma vez, 3 vezes. Quando Jesus ressuscita, o que ele diz? O que ele diz ali para as mulheres, para as primeiras que viram Jesus ressurreto? Vai lá dizer aos discípulos e a Pedro. Puxa vida, e a Pedro? Pedro liderou os apóstolos. A gente for parar para pensar, se fosse a gente, ia falar: esse cara nem está no meu grupo, eu não quero mais. Mas assim, o ser humano é assim, vamos ser sinceros. Se o cara te dá uma punhalada assim pelas costas, né? Se ele faz um negócio desse, sai fora. Você fala: pô, o camarada na hora do voo ver, ele me abandonou. Não quero nada desse cara, não. Olha, nem amizade, às vezes a pessoa quer, não é verdade? Jesus Cristo ressuscita, vai lá e fala para Pedro. Imagina, quando Pedro recebe a notícia. Aliás, quando ele recebeu, ele saiu correndo. Ele saiu correndo para ir até o túmulo, juntamente com João. João provavelmente era mais novo, chegou primeiro no túmulo, só que quem entrou primeiro foi Pedro. João chegou lá, comparado, Pedro já chegou, já entrou lá para ver o túmulo. Era alguém que amava Jesus, mas eles não viram. Pisou na bola, né? Negou Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo ressuscita e fala: diz para Pedro, os apóstolos Pedro. E depois lá na frente Jesus Cristo ainda tem um encontro com Pedro. E ele diz: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que eles? Sim, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Então, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Não, peraí, Pedro negou Jesus. Jesus está falando agora como assim, o responsável, o líder, alguém que vai fortalecer, que vai... Como que pode um negócio desse? Pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros. Pergunta pela terceira vez. E a Bíblia diz que quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro se entristece, né? Porque Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes. Te amo. Olha que bonito, né? Pedro negou 3 vezes. Jesus deu a oportunidade de ele falar, né? Eu não sei se isso foi a propósito, não estou dizendo que foi. Mas eu acho interessante que Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus deu a oportunidade dele confirmar que amava ele 3 vezes. Confirmar. Você vê ali Jesus Cristo restaurando a vida de Pedro, acreditando. Se fosse a gente, meu amado, a gente daria uma segunda chance. Nós temos um Deus que é um Deus de oportunidade. Temos um Deus que queria crer que nós podemos mudar. É que nem aquele pastor que ia no presídio, e aí um preso, ele sempre faz esse trabalho. Aí um detento chega e fala: olha, senhor, eu agradeço você ter vindo aqui, tudo, né? Acho bonito esse teu trabalho, mas deixa eu te dizer uma coisa, com todo respeito do Senhor, que eu não acredito em Deus. E aquele pastor vira para aquele homem e fala: olha, pode ser que você não acredite em Deus, mas Deus acredita em você. Por isso que eu estou aqui. Deus acredita que você pode ser diferente, que você pode mudar, que muita coisa pode ser diferente.
é que não começa a chorar. Meu amado, Deus acredita em nós mais do que nós mesmos. Sabe por quê? Se Deus não acreditasse que fosse possível o ser humano ser restaurado, que fosse possível o ser humano se mudar, se voltar para Deus, se converter, Jesus Cristo não viria morrer se não fosse possível. E é tão séria a situação do ser humano que foi necessário Jesus Cristo, foi falado aqui no mesmo culto, que é o Senhor de tudo, que no princípio estava com Deus, que é Deus, que todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. E Ele veio e se faz ser humano. Meu amado, Jesus, Ele sabe que você sente. Primeiro, o presbítero Volney falou, porque Ele nos criou. Segundo, Jesus sabe que sente um ser humano porque Ele se fez carne. Eu nunca ouvi falar de um Deus que se sujeitou a se colocar na condição que Jesus se colocou, meu amado, se fazer igual a você, igual a mim. Está no corpo carnal, sujeito, né, a dor. Dá para começar? Sujeito à fome, a tristeza. Jesus Cristo foi 100% ser humano. Ele nunca deixou de ser Deus, mas Ele foi ser humano 100%. Se fez ser humano. Ele sabia o que era sentir dor. Sabia o que era sentir dor. Ele sentiu dor quando esteve na cruz. Ele sabia o que era sentir dor, não só física, mas quando Lázaro morre, ele chora. Ele sabe o que é sentir perda. Quando Lázaro morreu, ele orou. Quando João Batista ali morreu, ele sabia o que era se cansar. Porque quando ele vai para Galiléia, ele passa ali por Samaria, ele estava cansado, ele para ali no poço, ele estava cansado, estava com sede. Sabia o que era ter sede. Sabia o que era ser tentado. Porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então Jesus, ele sabe o que é ser humano. Ele sabe o que nós passamos, o que nós sentimos. Porque nos criou, porque também Ele se fez como eu e você, quando Ele veio aqui a essa terra. Para você ver a importância que Deus dá na nossa vida. E nós não somos tudo isso. Nós somos pecadores. Muitas vezes, Deus é a última coisa que nós lembramos. Não é verdade? Aliás, as pessoas algumas vezes lembram de Deus, até mesmo cristãos, para reclamar, para falar: nossa Deus, por que você deixou acontecer isso? Mas a pessoa não lembra que às vezes ela está andando sem Deus, e que ela estava condenada, e que Deus, meu amado, Ele não tem obrigação de nos salvar. Ele salva porque nos ama. Deus, Ele deu Jesus Cristo que nos ama, não porque a gente merece. Porque, meu amado, se Deus fosse nos dar segundo o merecimento do nosso coração, nós somos maus, nós somos pecadores, nós falhamos, nós temos dificuldade de amar, nós temos dificuldade de perdoar. Nós somos assim. Nós temos a tendência de amar quem nos ama e de não gostar muito de quem não gosta da gente. Isso somos nós. Não, pastor, eu não sou assim não. O cara outro dia lá, ele me prejudicou, mentiu, eu perdi meu emprego. Nossa, mas eu gosto tanto, amo demais essa pessoa. Isso não é, nós não somos assim. Nós somos pecadores, amados. E Deus, Ele investiu. Para e pensa, eu vejo essa maneira, Deus investiu em você. Você consegue imaginar isso? Deus investiu na tua vida. Quando Jesus Cristo morre na cruz, no Calvário, Deus está investindo em você, na tua vida, na tua salvação, acreditando que poderia mudar alguma coisa na nossa vida. E é muito mais do que nós fazemos para Ele. Vamos ser sinceros. O que Deus fez por nós é muito mais do que nós fazemos para Deus. Sabe por que eu admiro Barnabé? Porque Barnabé, ele é muito parecido com Jesus nesse sentido. Porque ele acreditou em Paulo. Ele foi atrás de Paulo. Ele apresentou essa Paulo. Depois ele ainda foi lá de novo atrás de Paulo. E mesmo depois caminhando com Paulo, eu não ia falar isso, mas lá na frente ele e Paulo tiveram tendo um entendimento. Por quê? Porque teve um momento que Barnabé foi mais maduro que Paulo. Ele sai para fazer viagem missionária porque Deus ali direcionou a igreja a separar Paulo e Barnabé, depois deles terem instruído a igreja, preparado a igreja, vamos dizer assim, levantado liderança, ensinado. Chegou um momento que eles estão orando e Deus, o Espírito Santo, fala assim: olha, separa Barnabé e Paulo.
fizeram os cabeças. Separa eles que eu tenho algo para eles. Ó, missão. E eles saem para a primeira viagem missionária. E eles saem lá pregando, estabelecendo igrejas, né? Levando pessoas ao conhecimento de Cristo. E eles levam, juntamente com eles, João Marcos. Quem lembra disso? Se você ler o Atos, você vai ver. Eles levam João Marcos, que foi o escritor do Evangelho de Marcos. E provavelmente ele também foi muito próximo de Pedro. Parece parente de Barnabé. Eles levam João Marcos. Só que lá no meio da viagem, João Marcos, por alguma razão, ele resolve voltar atrás. Acho que o negócio estava meio apertado, meio difícil, e ele abandonou, vamos dizer assim, Paulo e Barnabé, e voltou para trás. Depois, quando eles retornam da viagem missionária, e aí eles novamente vão sair para novamente uma viagem missionária, Barnabé quer levar Marcos. E Paulo diz: não, Marcos comigo não vai não. Paulo é daqueles camaradas, né? Marcos não. Brigaram feio. Eles dois eram crentes. Porque não, tipo assim, mas esse cara pisou na bola, esse cara largou a gente no meio do caminho. Eu não quero estar com um cara que você não pode contar. Vai largar a gente no meio do caminho? Não, vai não. E ele brigou tão feio que chegou que eles se separaram. E aí Barnabé pega e vai com João Marcos para um lado e Paulo vai com Silas para o outro. E eles falam a de Deus, né? Mas não conseguiram caminhar juntos porque discordaram. Mas imagina, meu amado, se Barnabé ele tivesse desistido de João Marcos. Talvez nós não teríamos o Evangelho de Marcos. Não é verdade? Talvez o Evangelho de Marcos, que tem abençoado a nossa vida, não tivesse escrito. E lá na frente, o próprio Paulo, lá na frente, ele para frente, ele fala: manda chamar João Marcos, que ele vai ser útil. Ele é bênção para a minha vida. Já parou para pensar? Já parou para pensar que às vezes nós desistimos das pessoas? Já parou para pensar que às vezes nós não acreditamos que as pessoas podem mudar? Mas Deus acredita, Jesus acredita, Barnabé acreditou em Paulo. E depois, Paulo devia ter aprendido, né? A gente sempre fala nas palestras, Paulo foi um homem tremendo, mas foi um homem. Isso a gente não pode esquecer, meu amado. O ser humano, ele é pecador, não importa quão tremendo ele seja, quão santo ele seja, quanto segundo o coração de Deus ele seja, como Davi e tantos outros, continua sendo passivo de erros, de falhas. Somos pecadores. Somos pecadores, não podemos esquecer disso. Vamos pensar por um momento. Paulo, ele, naquele momento que ele não quis mais João Marcos, ele não parou para pensar que teve um momento que ninguém acreditou nele, que ninguém acreditou que ele tinha mudado. Não é verdade? Naquele momento da vida de Paulo, eu posso dizer que naquele momento Barnabé foi mais maduro. Foi ou não foi? Naquele momento foi. Por quê? Porque Barnabé é um tipo de pessoa, o nome dele é Filho da Consolação, né? A gente pode ter relacionar isso com o Consolador, com o Espírito Santo, né? Que é aquele apoio, né? É aquela pessoa que está ali para apoiar, né? Para ajudar os outros a crescer, para acreditar, para ajudar. Esse era o Barnabé. A gente precisa ser como Barnabé, meu amado. Estarmos dispostos a investir nas coisas de Deus, a acreditar nas coisas de Deus, acreditar que Deus pode mudar as pessoas. Se a gente não acreditar que Deus pode mudar as pessoas, quem é que vai acreditar? Se a gente não acreditar que Deus pode usar as pessoas, quem é que vai acreditar? É lógico que, humanamente falando, tem pessoas que você vai ter uma nossa igreja daqui é difícil. Meu amado, quem é fácil? Às vezes a gente não se considera tão difícil assim, né? Porque às vezes tem um temperamento diferente. Mas o ser humano em si mesmo, ele não é fácil. Todo mundo tem as suas qualidades, mas também os seus defeitos. Agora, quando Barnabé acreditou em Paulo e levou ele para lá, para Antioquia, e eles passaram o ano inteiro ensinando a igreja, discipulando a igreja, que é uma coisa que é importantíssima, amado, e que não é, muitas vezes, valorizada. Por causa daquilo, pela primeira vez, ali, os discípulos foram chamados
cristãos. Que é um cristão, é um discípulo, um seguidor dos ensinamentos de Cristo. É alguém que reproduz na sua vida a vida de Cristo, que vive de tal maneira que é identificado com alguém. Com quem? Com Cristo, com Jesus Cristo. Quando que aconteceu isso? Quando eles foram instruídos, quando eles foram ali discipulados, quando eles ali ouviram do Evangelho, o Evangelho entrou nas suas vidas, eles começaram a viver como cristãos. Eu costumo dizer que às vezes nós não entendemos. Tem gente que pensa, mas tem gente que não é cristão e é bom, tem um bom coração, faz coisas boas e tudo mais. Por quais motivos? É diferente. A pessoa que ela se volta para Deus, ela se arrepende e é produzido nela um novo caráter, não é para, entre aspas, ela dizer que ela é boa, não. Ela reconhece que toda aquela mudança foi Deus que fez, que ela só pode ser boa porque Deus colocou no coração dela essa capacidade. Quantas pessoas, talvez são como um jovem rico, né? São boas, até certo ponto. E se for exigido na vida da pessoa uma entrega total, será que ela vai ser tão boa assim? Pessoa que faz caridade porque sobra. A gente pode olhar para alguém e de repente a pessoa, sei lá, ganha milhões. Aí ela doa, sei lá, 90% da fortuna dela para a obra de caridade. Nossa! Mas 10% que ela ficou, que ela não doou para a caridade, é muito mais do que todos nós juntos ganharemos na vida. Então, ela não está fazendo algo que vai lhe custar alguma coisa, ou que vai lhe prejudicar a vida, ou que ela vai viver pior. Quero ver o camarada que não tem, como a igreja da Macedônia, né? Ou aquela pessoa que é pobre, e na sua pobreza, ela tira e divide o que ela não tem. Isso é difícil. Dá o que sobra para o que não faz. Se sobrar tempo, eu te ajudo se ajudar quando sobra tempo, faz o que não faz, meu amado. Quero ver a gente ter esse coração de Cristo, um coração disposto a se sacrificar. Isso é difícil. Isso só acontece se houver mudança de coração. Se não houver mudança, não acontece não. Quero ver alguém ter disposição de fazer como alguns irmãos, na época lá dos morados, ou recentemente, que a pessoa sai de um país perseguido, e aí ela se converte a Jesus Cristo, e ela decide voltar para aquele país que ela morava, sabendo que se ela voltar, nunca mais ela sai de lá, provavelmente vai ser presa, mas ela decide voltar, abrindo mão da sua vida, da sua liberdade, para falar de Jesus, para quem está lá. Isso acontece se houver mudança de vida, onde a pessoa está disposta a abrir mão de si, para que outros conheçam a Deus, para que outros sejam abençoados. Isso não acontece se a pessoa não receber. De verdade. Não acontece. Barnabé tem dessas atitudes porque foi alguém que verdadeiramente conheceu Deus. Alguém que não tinha apego. As coisas materiais. Porque hoje nós temos o Evangelho, meu amado, só fala de dinheiro, de riqueza. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Pelo contrário, se você ler o Sermão do Monte, vai ser muito contrário do que Jesus Cristo diz. Né? Não, o que ele diz? Né? Ajunteis tesouros na terra, né? Acumule prata, ouro, né? Casa. É isso que ele fala. Não é que ele está falando que você não pode ter nada, não é isso. Mas ele fala, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam, minam e roubam. Mas ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem consomem, onde os ladrões não podem roubar. Meu amado, tem coisa que tem valor muito maior do que qualquer coisa que a gente possa ter nesse mundo. Quando certo homem chegou para Jesus e falou, Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo, dividir a herança. Eu falo, mas quem depois aqui, o juiz, entre vocês? E ele conta a história do rico insensato, que tinha uma propriedade que produziu muito na época, né? Era um contexto
que havia plantações e o pessoal vivia disso, né? Produziu muito e ele pensou, puxa vida, meu campo produziu muito, o que eu vou fazer? Ah, já sei, vou construir celeiros maiores, vou derrubar os velhos, vou juntar toda a colheita, e aí vou dizer assim para minha alma, descansa, come, bebe, né? Curte a vida, né? Desfruta. E aí Jesus contando essa história, fala assim, olha, e o camarada não sabia, louco, esta noite você vai morrer, essa noite eu vou pedir a tua alma, o que você tem. Para que será? De que te servirá tudo isso? Ele está dizendo isso para ensinar para aquele homem o seguinte, olha, que assim são aqueles que são ricos, mas não para com Deus. Tudo isso não vai ter valor nenhum se a pessoa não conhece a Deus. Ele está mostrando que existem valores eternos que são maiores do que valores terrenos. Ele está mostrando que muitas vezes no coração do ser humano existe aquilo que nós chamamos de avareza. Você não sabe o que é a avareza? Os irmãos conhecem crente de Patinhas? Verdade, meu camarada. É aquele camarada que se ele tem 3 filhos, ele compra um refrigerante e 3 canudinhos. Ele às vezes tem dinheiro para comprar um para cada um e compra 3 canudinhos. 4, né, se ele for beber também. Varento. Vou comprar uma roupa para a esposa, parece que está comprando um saco de estopa cortado para não gastar dinheiro, né? Bota aqui, não é varento. É aquele camarada que trabalha a vida inteira para ficar rico. A vida inteira. E quando chega lá na velhice que ele está rico, ele não tem mais vida. Do que adianta isso? Isso não é vida. Escravidão. Hã? Que vida miserável. Vou ser sincero. A pessoa que vive desse jeito vive uma vida miserável. Ela não entende que existem coisas que são maiores e melhores. Eu não estou falando que a gente não precisa de dinheiro, eu acho que felizmente a gente precisa para comer, para vestir, para pagar o aluguel, mas para nos servir, não para nós servirmos a Ele. Então nós temos que saber o que tem valor. Para Barnabé, as pessoas tinham valor maior do que as coisas. Tanto é que ele teve essa capacidade de dispor do que tinha para que outras pessoas. É diferente do que a gente vê sendo pregado hoje. Quando muitas vezes alguém pede dinheiro, às vezes numa igreja, e não é para investir, e eu falo isso com tristeza, não é para investir em vidas, não é para que outras pessoas conheçam a Deus, tenham, né, suas necessidades satisfeitas, muitas vezes por outros motivos. Mas isso não define a palavra de Deus, isso não define o que é o cristianismo, o que é ser cristão. Paulo e Barnabé foi atrás de Paulo. Barnabé era um verdadeiro cristão. E a vida dele de Paulo ali na Antioquia, por aquele tempo que eles ensinaram, ele fez com que outros se tornassem verdadeiros cristãos. Hoje é duro falar, no Brasil existe o analfabetismo funcional, já falei sobre isso aqui. Mas infelizmente no meio cristão existe o analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia, as pessoas não conhecem, não querem saber de Deus. O que as pessoas conhecem de Deus às vezes é o que ela usa na internet. Eu não tenho nada contra a internet, eu não uso. Mas o que eu vi um camarada lá que pregou na internet? Vamos ler a Bíblia. Tem muita coisa boa na internet. Tem gente boa, mas toma cuidado, tem gente falando bobeira. Tem gente reduzindo o cristianismo a modismos. Coisas que não tem nada a ver com a igreja. Não tem. Tem movimentos que eu creio que na sua origem talvez até foram cristãos, mas que hoje é muito mais interesse político do que coisa de Deus. Coisa de Deus. Eu vi um pastor, achei interessante, quando ele questionou sobre a marcha para Jesus. Nada contra. Mas ele questionou, olha, tudo bem, a pessoa vai sair para rua, mas por que motivo? Se bem que hoje tem muito interesse político nesse negócio aí. Tá? Rola dinheiro nesse meio aí. Ele questionou, qual a razão disso? O ano inteiro, você tem esquema, mas o que você vai fazer para Deus os outros 364 dias do ano? O que adianta você ir um dia, você dá uma volta na cidade, os outros 364 dias não faz nada para Jesus? Aí o camarada respondeu muito com uma criação, esse pastor mandou um e-mail para ele,
falando: por que o senhor não tira o traseiro bem desse jeito, dessa sua cadeira aí, vai fazer alguma coisa para Jesus, em vez de criticar os outros? Sabe o que ele respondeu? Com muita educação ele respondeu: olha, enquanto vocês estão lá, nós estamos enviando pessoas para o Nordeste, para o sertão, a gente tem miséria. Eles estão evangelizando, estão levando água, nós estamos enviando pessoas para a África, né? Temos trabalhos com órgãos e tudo mais. Quem não tem o que fazer são vocês, que fica dando voltinha aí, o resto não faz nada para Jesus, não evangeliza nem o vizinho. Vocês que não tem o que fazer. Agora, se vocês quiserem vir aqui para a igreja, nós temos muito trabalho, com órgãos, com pessoas nas favelas, e isso é algo que é feito todo mês, em alguns casos até diariamente. Ele não estava dizendo que não podia fazer, mas estava falando que isso é hipocrisia. Você o ano inteiro não faz nada para Jesus, mas no dia declara. É a mesma coisa que falar assim: eu declaro. Esse negócio de declaração, eu declaro que, sei lá, essa cidade vai ser para de Jesus. Você evangeliza o seu vizinho? Não. Você evangeliza a pessoa que trabalha com você? Não. Você está orando por eles? Não. Coisa mais esquisita. Como que eu falo o próprio? Eu declaro, mas aí como é que vai ser lá? Deus se vira. Deus se vira. O meu negócio é declarar e Deus se vira para fazer o negócio acontecer. Meu irmão, isso não é do Evangelho. Nós não vemos isso no Evangelho. Desculpa falar que, se alguém gosta disso, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Quando a gente vê o Evangelho chegando, é pessoa falando para pessoa. Quando o Barnabé chegou ali em Antioquia, tinha gente, porque os irmãos que foram perseguidos, eles saíram e eles falaram do Evangelho para outras pessoas. Não foi assim que os apóstolos estavam em Jerusalém falando: declaramos agora que Antioquia vai ser Jesus. Declaramos agora que... Não foi assim, não. Os irmãos saíram e pregaram o Evangelho. Então tem gente falando bobeira, bobagem. Se fala de um avivamento no Brasil. Desculpa, eu não acredito nisso. Porque quando você estuda história, eu quero dar isso aqui na igreja, história da igreja. Quando você vê a história dos avivamentos, sabe o que acontecia em épocas, lá na Inglaterra, os países, quando havia um avivamento, fechavam, meu amado, casas de prostituição, fechavam tavernas, havia arrependimento, havia uma mudança na sociedade. Alguns creem que o avivamento que aconteceu na época de John Wesley foi tão importante que ele impediu, porque houve um avivamento que impediu que houvesse uma revolução civil, onde muita gente morreria, porque houve uma mudança na sociedade. Então o pessoal fala, certa vez eu vi um certo, lógico por ética, não falo, mas um certo pregador questionar: o pessoal está criticando aí os deputados da bancada evangélica que estavam envolvidos lá nas coisas erradas, né? Negócio de ambulância, não sei o quê. Mas tem os outros das outras também. Meu marido, eu fiquei com vergonha do cara falar isso. Porque aquele que não conhece a Deus, para ele a pessoa acha que isso é normal, que é comum. Mas se o cara se diz evangélico, é uma vergonha ele estar envolvido numa porcaria dessa. Como que pode? Ainda ele querendo defender, mas foi só um outro. O cara está usando o nome de Deus, está usando o nome da igreja para dizer o quê? Para ensinar o quê? Lembre-se que nós temos. O judeu ele é muito reverente ao nome de Deus. Sabe por quê? Lê lá em Êxodo capítulo 20. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Tem gente brincando. Essa pessoa um dia vai estar diante de Deus. Se ela não se arrepender, ela vai estar inflamada. Então nós precisamos de pessoas como Barnabé, que creem, que vão investir. Mas mesmo essas pessoas que agem dessa maneira, é possível Deus transformar. Se arrepender. Eu já falei isso daqui porque eu já vi outros pregadores falando isso, é verdade. Quando eu vi um pregador falando isso, eu puxei a verdade. Ele disse que o pessoal mais difícil para se converter é o que acha que é crente, que é convertido. Por quê? Porque a pessoa não está disposta a aprender. Ela não está disposta a conhecer. Quando Paulo e o Barnabé chegaram, eles ensinaram a igreja. Nós não sabemos tudo, mas nós temos que procurar estudar, conhecer, para não errar. Não é isso que Jesus disse? Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus.
Porque não conhecem. Por que eles passaram o ano inteiro ensinando? Eles passaram o ano inteiro ensinando. Para que aqueles irmãos verdadeiramente pudessem conhecer. Ouvir sobre Deus. É mais importante. Eu admiro Barnabé pelo que ele fez. E isso fez com que eles fossem conhecidos como cristãos. Tá? Porque muitas pessoas não caminham com Cristo, ou não caminham com Jesus. Ou muitas vezes mesmo dentro das igrejas, é difícil você dizer que a pessoa é cristã. Porque não reflete a vida de Cristo. Algumas coisas, algumas razões tem. Amor ao mundo, a Bíblia fala isso. Lá em 1 João 2, 15 ao 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens. A minha versão está assim, a tradução. Você está um pouquinho diferente, mas é esse o significado. Não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que ele fala, o orgulho dos bens. Vamos ser sinceros, você nunca ouviu um evangelho que promete riqueza, prosperidade? Onde a pessoa imagina que ela vai querer que Jesus volta. Para que Jesus voltar agora? Agora que eu tenho a minha casa, meu carro, estou de bem com a vida? Parece até a música da Xuxa, eu estou de bem com a vida, né? Para que ela quer que Jesus volte? Se ela está amando aquilo que ela pode ter nesse mundo? Só que a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo, aquele que se torna amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Não está dizendo que você não pode possuir ou ter. Não é isso o ponto aqui. A grande questão é que muitas vezes, meu amado, é pregado o evangelho onde as pessoas ouvem aquilo que elas querem ouvir. Olha, já teve gente que falou isso. Se o cara quiser encher a igreja, é fácil. É só ele não pregar o evangelho. É só ele falar exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Prometer aquilo que o coração humano cobiça. Porque tem muita gente que faz as loucuras aí, ó. Vai lá, o cara fala que ele tem que dar a casa dele, ele dá a casa dele. Por quê? Porque ele foi prometido que se ele desse uma casa, ganharia duas. Ele fez porque é ganancioso, porque também ele tem cobiça no coração. Não é? E aí ele dá. Aí quando ele não recebe, ele ainda vai escutar do indivíduo e falar assim: você não recebeu porque você não teve fé. Então vai ouvir isso. Agora, aí fala: nossa, coitado, o cara foi enganado. Olha, o Washington fala uma coisa que eu achei tremenda. Ele uma vez postou: esses falsos pregadores, né, eles são juízos de Deus sobre aqueles que buscam o que eles estão pregando, porque eles falam exatamente o que a pessoa quer ouvir. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir o evangelho de verdade. Ela quer. Mas o que é mais gostoso de a gente ouvir? Vamos ser sinceros. Alguém chegar e botar a mão em cima da gente e falar: olha, meu filho, Deus vai te abençoar, olha, Deus vai te dar, Deus é contigo, Deus é isso. Ou alguém chegar para você e para mim falar assim: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa receber Jesus Cristo na sua vida. Jesus morreu pelos seus pecados. Se você morre sem Jesus, você vai para o inferno. Ninguém quer ouvir isso. Eu vejo gente até falar assim: é bom falar muito de inferno e dessas coisas, porque isso assusta. Então vamos falar sobre o quê? Riqueza? O que a gente vai falar? Então eu vou falar assim: olha, desde que você seja membro de igreja, pode pegar do jeito que você quiser, que Deus não se importa não. No final tudo se acerta. A pessoa está achando que o céu é que nem o Brasil, né? Não, tem gente que deve achar que o céu é que nem o Brasil, né? Que no final das contas, tudo acaba em nada, né? Em pizza, né? É condenado, depois é descondenado. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Os caras é condenado, depois os caras vão lá e descondenam o indivíduo. Que mesmo, tem gente que acha que o céu é desse jeito. Que pode levar Deus na brincadeira. E que depois Deus vai fazer de conta que não viu nada. Daqui a pouco eu estou achando que Deus é que nem certos políticos que dizem: não sente nada, não vi nada. Foi no meu governo que aconteceu? Não sei, não estou sabendo. Mas não é assim. Andar com Deus é uma coisa séria. Alguns não querem, porque, meu amado, andar com Deus implica em mudança de
vida. Entende? Mudança de vida. Não é que a vida muda para dizer que você andou com Deus. Não. A partir do momento que Deus entra no coração da pessoa, na vida da pessoa, o que muda? A mente da pessoa muda. Os seus valores mudam. O seu entendimento de mundo muda. O seu coração muda. E é por isso que as atitudes mudam. E não é as atitudes que mudam primeiro, para depois a pessoa dizer que é crente. Não, é o coração que é transformado. Então, o cristão verdadeiro, ele tem um bom comportamento, ele ser honesto, tem uma boa moral, ele fazer o que é certo. Não é porque o coração dele mudou. O comportamento é apenas consequência daquilo que mudou dentro da pessoa. Não é você, porque senão, poxa, então basta dizer que o cara é bom, bem comportado, porque ele é cristão. E não é. Se a pessoa seja boa quanto for, mas se ela não reconhecer que ela é pecadora, se ela não reconhecer que Jesus morreu por ela está condenada. E quem diz isso é a Bíblia. Não sou eu. Só o fato de uma pessoa achar que não precisa de Deus, isso é orgulho. Só o fato de uma pessoa achar que pode ir para o céu sem Deus, por seus próprios méritos, ela está falando para Deus: olha, Deus, não depende do Senhor para nada. Isso é pecado. Isso se chama orgulho. E Deus, a Bíblia diz que Ele odeia olhos altivos. Sabe o que é o olho altivo? É quando aquele tipo de pessoa que ele olha para os outros como se ele fosse superior, melhor. É que nem orgulho de santidade. Tem gente que se acha santo. E aí, tipo assim, né? Não me rela, tá? Porque eu sou santo. Não vai que eu contamino. Se ele fosse melhor que os outros, não é. Não é, meu amado. A diferença na nossa vida é Jesus Cristo. Nós somos iguaizinhos. Nós pecamos, nós falhamos, nós somos tentados. E se nós não tivermos temor de Deus na nossa vida, nós fazemos as mesmas coisas que aquele que não conhece Deus. Não tivermos temor, não conhecemos a Deus. Por isso que Paulo, ali, ele passou junto com Barnabé o ano inteiro ensinando. Aí a gente vai, vamos desesperar? Não, meu amado, vamos acreditar que Deus pode mudar. Aquilo que recebemos de Deus, como um dia, Barnabé acreditou em Paulo, que Paulo podia mudar. Nós também temos que crer que as pessoas podem mudar. Só não adianta só a gente crer. Nós temos que ter a disposição de investir a nossa vida nisso. O Barnabé investiu. Ele creu que Paulo tinha mudado, mas ele foi lá, ele pegou Paulo, levou até os apóstolos. Depois ele foi lá de novo, pegou Paulo, levou a Antioquia para eles trabalharem juntos. Depois, mesmo quando Paulo deu uma bobeira ali, ele pegou João Marcos, que levou junto com ele. Acreditar que Deus pode usar as pessoas, pode mudar, que Deus pode salvar o indivíduo que está do nosso lado, que Deus pode mudar talvez até mesmo uma pessoa que frequenta a igreja, mas que ainda não entendeu direito as coisas, que Deus pode mudar. Se a gente não acreditar, quem vai acreditar? E não só acreditar, orar, se dispor. Não, eu quero, às vezes a gente assim, não, eu quero ganhar alguém para Jesus, e depois sei lá, alguém na igreja se vira e ensina. Não, meu irmão, você recebeu. Deus está acrescentando na tua vida. Eu falo, eu não quero ganhar alguém para Jesus, mas eu quero ajudar essa pessoa a crescer também. Quero passar um pouco daquilo que eu recebi para ela. Alguém já teve o desejo de discipular alguém? E quando eu falo discipular, não é só dar lição bíblica, amado. Isso aí não é muito difícil, basta você praticar um pouco mais, você orar para a pessoa poder ver na sua vida atitudes cristãs. Isso ajuda a mudar. Porque ela vê não só o que é falado ali, né, quando está estudando, mas ela vê na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, de se comportar, no teu comprometimento com Deus, com as coisas de Deus. Isso é uma maneira de ensinar também. Não é só falando. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Como Barnabé. Porque muita gente foi abençoada, porque muita gente foi motivada, porque viu outras levando Deus a sério, viu outras caminhando. Meu amado, eu quero dizer para ti que eu não sei se você
crê. Eu quero dizer para você que Deus acredita em você. Deus acredita que pode usar a tua vida. Que Deus acredita e crê que aquele que não conhece a Deus pode conhecer. E Ele crê que Ele pode usar a tua vida para isso. Para você evangelizar, para você discipular, para você orar. Agora você tem que acreditar também. O Barnabé acreditou. E se nós cremos nisso, então nós temos que estar dispostos como Barnabé a investir na nossa vida para isso. Orarmos. Orarmos. Pelo menos orarmos, né? Puxa Deus. Te conhece, eu não sei. Eu sempre, com de oração, a gente tem falado isso. Eu falo na escola, conheço alunos, conheço professores. Eu não posso obrigá-los a se converter, mas eu oro para os meus alunos. Se eu tenho oportunidade, eu falo. Quando eu tenho oportunidade, eu oro. Você ora para Deus tocar no coração, você ora para Deus dar oportunidade, e Deus dá a oportunidade. Ah, mas não vieram, já teve ano que vem, mas a questão é se a pessoa vai orar para Deus, não, aí já é outra coisa. Mas ele tem que ter um coração, o Senhor não quer fazer diferença. De algum momento. Então vamos nos dispor. Vamos dispor. Aí se de repente a pessoa chega para você, para mim, você começa a orar por alguém. Você começa a decidir, não, eu quero ser como um Barnabé. Aí você começa a orar para alguém, chega a pessoa para você e fala assim, nossa, eu queria saber um pouquinho mais do seu Deus. Você pode me ensinar um pouco? Né? Eu tenho a terça-feira livre. Aí a gente, né? De repente a pessoa fala um negócio desse, abre uma porta dela e fala assim, então, é porque eu tenho muita ocupação na minha vida o dia inteiro. Meu amado, de fazer um negócio desse é até pecado. Não é verdade? Se uma pessoa me disser, se um aluno meu, uma pessoa que tem contato, fala assim, olha, eu quero saber um pouquinho mais de Deus, eu só tenho, sei lá, quinta-feira, olha, eu dou o meu jeito lá, vou abrir um espaço no meu horário, mas não vou perder a oportunidade. Não pode. Porque não pode ser uma coisa que é raro. Eles vão falar, só meia-noite. Olha, pode ter certeza, meia-noite. Me lembra, a gente fazia isso. Toda sexta-feira. Trabalhava até às 9h30. Sai, chegava em casa, tomava banho. E tinha uns irmãos que começaram, as pessoas começaram na igreja que queriam estudo. Mas também trabalhava até tarde, a gente chegava às 11 horas porque a pessoa queria. Mas tá carregando, a gente quer. Então vamos lá. E aí ficava lá, às vezes passava meia-noite, às vezes estava até querendo ir embora, mas a pessoa quer saber. Pô, então vamos lá. Quer aprender, quer saber, quer conhecer. Não pode perder a oportunidade. Só que isso exige sacrifício, né? Disposição. E às vezes nós não estamos dispostos. Já imaginou se Barnabé falar assim, puxar os cavalos, porque lá até tarde, isso vai dar um trabalho. Meu amado, talvez nós não teríamos sido tão abençoados, a igreja não teria sido tão abençoada como é. Os escritos, as cartas, com tudo aquilo que Paulo fez com o servo de Deus, porque teve um Barnabé, teve alguém que acreditou nele. Já parou para pensar, meu amado, quantas pessoas que às vezes estão ali do teu lado e de repente você nem imagina o que Deus pode fazer através da vida dela? A gente não ouve muito falar de Barnabé depois nas escrituras, não é verdade? A gente não ouve falar muito de Barnabé. Perdão, mais de Paulo, não é verdade? Mas se não houvesse o Barnabé na vida de Paulo, eu não teria feito o que fez. Talvez, meu amado, a gente não vá ser como Paulo da vida. Alguém usado como Paulo foi usado. Mas se a gente pudesse ser como Barnabé e ser usado para que outras pessoas conheçam Deus, e no meio dessas pessoas, de repente, Deus tem alguém como Paulo, que vai ser usado por Deus para atingir aquilo que às vezes nós não conseguimos atingir, meu amado, você faz parte disso. Não é verdade?
aquele missionário que volta para a igreja lá para pregar e a senhorinha nem lembrava mais dele. E ela triste da vida porque ela era uma simples professora de escola dominical. Isso ela pensava. E aquele homem chega no final do culto e ele está fazendo obra missionária lá em outros países. Às vezes o país, o negócio é feio, mas tem gente aceitando Jesus, conhecendo Jesus. E ele chega para aquela senhora: a senhora não lembra de mim, já bem idosa. Eu sou aquele moleque que te dava um trabalho na aula, mas que a senhora teve paciência e me ensinou. E falou de Jesus. É aquilo que a senhora entrou no meu coração. Se hoje eu estou evangelizando, falando do amor de Deus lá fora, e muita gente tem conhecido o amor de Deus, é porque a senhora um dia plantou. Parece que não, a gente só dá valor, meu amado, muitas vezes, para aquilo que é grande, para aquilo que aparece. A gente só valoriza, só admira aqueles que aparentemente estão fazendo grandes coisas para Deus, em grande quantidade. Mas a Bíblia fala para nós não esquecermos do dia das pequenas coisas. Eu admiro Paulo, foi um homem tremendo, mas nem reconhecer, Paulo não poderia e nem teria feito tudo o que fez se não tivesse um Barnabé na vida dele. Não é verdade? Deus quer que a gente seja um Barnabé. Deus quer que a gente venha acreditar nas pessoas, investir nas pessoas, orar pelas pessoas, ajudar as pessoas, apoiar as pessoas, evangelizar, discipular. Isso dá trabalho. Mas eu digo para os irmãos, é muito bom. A gente não tem mérito nenhum. Mas a recompensa, a gente está, quem vai receber de recompensa? Às vezes vai ser só no céu, meu irmão. Às vezes não vai ser nem o reconhecimento de ninguém. Mas só faz saber que você pôde ser bênção na vida de alguém, isso já é uma recompensa tremenda. Sabe? Uma vez uma pessoa falou para mim, até hoje eu tenho contato com essa pessoa. E tem lá que teve lá os problemas na vida, suas lutas. Essa pessoa chegou para a gente e falou, antes de ir embora, né, do Brasil: obrigado porque vocês não desistiram da gente. Vamos começar? Você está lidando com as pessoas que cada um tem o seu jeitão, mas às vezes uma pessoa que às vezes não é muito fácil de lidar. Aquela pessoa que de repente fala: eu já até parei de orar. Nossa, não tem jeito. Para esse acabou, acho que não dá mais. Às vezes a pessoa não sei nem por que o irmão fica insistindo. Por que o irmão fica indo lá ainda? Por que o irmão fica... A pessoa não vai mudar. Eu mato enquanto... A minha mãe não é cristã praticante, mas a minha mãe falava uma coisa para mim. Eu lembro quando era criança. Ela falou, todo mundo aqui é pobre, né? Mas às vezes queria ter o que não tinha condição de ter. Até alguém que não tinha dinheiro para comprar, queria ter a bicicleta, não tinha dinheiro para comprar. E ficava triste, né? Não podia ter alguma coisa, né? E minha mãe falava assim: filho, você está vivo. Se você está vivo, meu filho, tem esperança. Não é verdade? Você está vivo. Sabe? Comprei minha bicicleta. Fui eu que comprei quando eu comecei a trabalhar, né? Mas eu comprei, estava vivo, né? Deus deu graça. Depois pude começar a trabalhar, comprei. Eu tive quando era moleque. Comecei a trabalhar. Meu irmão, se a pessoa está viva, por mais difícil que possa parecer. Eu lembro disso também, ele falou: está viva? Olha, tem esperança, vou acreditar. A não ser que Deus claramente se revela em você, né, e fala: para, porque isso aí já era, não tem jeito. Aí você vai fazer o faz. Mas, meu irmão, Deus não falou, Deus falou: olha, não ora mais, que isso aí já era, não tem mais. Deus não falou isso. Falou? Então continua orando, continua crendo, investindo, e Deus vai tocar. Mas então eu vou ficar perdendo tempo com a pessoa? Não, se a pessoa não quer, pelo menos orando, e deixar bem claro: querido, se você quiser, eu estou aqui. O que deve é ajudar. Se a pessoa não quer, não quero, tá bom, continua orando, mas se quiser, você está onde eu estou. E vai ajudando outras pessoas, mas deixa a porta aberta. Acredita, meu amado. Se a gente não acreditar que Deus pode agir, pode mudar as pessoas e pode usar as pessoas, então quem vai acreditar? O diabo que não é. Provavelmente o diabo ia falar o quê? Meu filho, isso aí vai, não acho que vai incentivar, né? Pelo contrário. Nós precisamos
ser mais como Barnabé. Pessoas têm disposição de investir mais de si mesmo em Deus, nas coisas de Deus, nas pessoas, na questão ao nosso redor, de orarmos mais, de buscarmos conhecer mais a Deus. Como cristão, meu amado, às vezes nós conhecemos pouco de Deus. Às vezes eu dou estudo aqui na igreja, né? Às vezes não, toda sexta eu dou estudo. E sempre que começa com uma nova, eu sempre trago, né, material, né? Para mostrar. Irmãos, tem bastante material. Eu comprei tudo de uma vez. Aos pouquinhos. Sempre que estudando algum assunto que é importante, você vai adquirindo materiais que outros cristãos têm que saber também. Tem material que você tem material que presta, tá? Mas quando sabe que é bom, que é para você saber que tem outras pessoas que estudaram a Bíblia também, que escreveram para nos ajudar também a entender. Então eu tenho muito material. A gente sabe tudo? Não. Poxa, mas eu estou com dúvida em algum assunto. Não, ouvi um negócio, não tenho certeza se isso é bíblico. Opa, vamos estudar. Pego a Bíblia, vou ver o que outros cristãos sérios já falaram sobre aquilo. Como é que eles interpretaram. Vou ver o que na história nós encontramos sobre isso. Ela falou, não, espera aí, esse negócio não é de Deus. Nossa, esse negócio é de Deus. Isso é de Deus. A gente tem que ter vontade de crescer, de conhecer mais. Porque quando nós estivermos no céu, a gente não vai precisar mais estudar, lógico, conhecer. Não é conhecer por conhecer, mas para melhor servir a Deus. Para melhor ser capacitado a Deus. Jesus perdeu tempo. Ele não ficou ensinando as minúcias, não. Mas ele ensinou de maneira prática as Escrituras, com exemplos, com coisas simples. Para que aquelas pessoas fossem mudadas e fossem usadas como foram. Por isso que ele disse aos discípulos, imagina, quando ele vai chamar os discípulos, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele vai montar um grupo como Jesus. Você escolhe as pessoas menos capacitadas. Foi isso que Jesus fez. Pegou pescadores, pessoas que não tinham uma formação, como Paulo. Paulo não tinha uma formação, né? Mas pegou pessoas que ia dar muito trabalho para Jesus trabalhar com aquelas pessoas. Mas sabe, eu creio que Deus, na sua onisciência, mais do que simplesmente pegar pessoas que são capazes, Ele viu o coração, a disposição. Isso é importante. Desejo aprender aqui. Se a pessoa tem desejo, quer aprender, quer seguir, meu amado, Jesus agindo assim, pegando para as pessoas tão simples, sabe o que Ele nos ensina? Deus não rejeita ninguém. Deus pode usar qualquer um. Deus pode abençoar qualquer um. Deus pode capacitar qualquer pessoa, desde que ela queira. Se eu disser para Deus, Deus, eu quero na minha vida ser como Barnabé. Eu quero na minha vida ser como aqueles que te serviram de coração, que foram capacitados pelo Senhor para ser bênção na vida dos outros. Mas você acha que isso não é uma oração que Deus vai responder? Sabe, às vezes nós erramos, a gente não sabe o que é oração. Tem gente que acha que orar é a gente pedir para Deus fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. E não é verdade isso. A Bíblia diz assim, ó, e esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Nos ouve em tudo o que pedimos, o quê? O versículo anterior diz que seja de acordo com a vontade de Deus. Espera aí, se eu estou pedindo algo que é a vontade de Deus, então eu não estou pedindo para Deus fazer aquilo que eu quero. Estou pedindo para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, para eu orar dessa maneira, para eu orar para que Deus faça a vontade dEle, porque Jesus ensina isso, não ensina no Pai Nosso? Quando Ele diz, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a sua vontade, a vontade de Deus. Então quer dizer que a minha oração não vai mudar Deus. A minha oração não vai obrigar Deus a fazer aquilo que eu acho que Deus tem que fazer, ou que eu quero que Deus faça. A minha oração, como disse C.S. Lewis, a minha oração não muda Deus. A minha oração ela muda a mim mesmo. Porque para eu orar, para que Deus
faça aquilo que Ele quer fazer, para pedir segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, porque é isso que João diz. Essa é a confiança, a fé que nós temos em Deus, que se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, que é a vontade de Deus, Deus vai nos ouvir. Mas para eu pedir algo que seja de acordo com a vontade de Deus, o que tem que mudar, meu irmão? Não é o meu coração? Para eu orar segundo a vontade de Deus, não é o coração de Deus que tem que mudar, é o meu. Eu já comentei aqui, uma vez fizeram uma pesquisa falando se a pessoa pudesse pedir qualquer coisa que ela quisesse para Deus. Comentei isso daqui já. Nem Salomão, Deus falou para Salomão, pede o que você quiser. E colocaram os papéis, não precisava do teu nome, só para ver. Mais de 90%, cerca de 90%, um pouco mais de 90% daquele grupo de cristãos pediram coisas de ordem pessoal. Menos de 10% pediram coisas tipo assim, olha, salvação de almas, de pessoas, que Deus levante pessoas que possam ir para o campo missionário, que Deus liberte. Poucos, minoria pediu isso. Então vamos pensar. Muitas vezes quando nós oramos, nós não oramos para Deus, nós oramos para nós mesmos. Não é verdade? Não oramos para Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu não estou falando que a gente não possa orar de algo, porque é lógico que tem coisas que é vontade de Deus. Jesus fala, olha, o nosso de cada dia nos valor, é a vontade de Deus suprir as nossas necessidades, o pão cotidiano. É a vontade de Deus sim nos livrar do mal. A gente pode pedir coisas para nós, mas pedir de maneira egoísta, Deus, eu quero ficar rico, para quê? Porque eu quero ter uma vida boa, eu não quero ajudar ninguém. Isso é a vontade de Deus. Uma pessoa ela pede algo que é por motivos egoístas, só para ela. Isso não é para abençoar outras pessoas também, meu irmão? Se você ora, Deus, eu quero ser abençoado por ti. Não é pecado isso. Mas quando a pessoa pede isso e ela tem no coração dela, de verdade, Senhor, o Senhor vai abençoar. Pode ter certeza que eu vou retribuir, eu vou compartilhar tudo e qualquer bênção que você deu do Senhor. Se eu vou compartilhar com outros que necessitam, que precisam, meu, quando não é por motivos egoístas, é diferente. Mas se for, como disse Tiago, pedis e não receber, que pedis mal, para gastar nos vossos próprios desejos carnais. Aí Deus não abençoa. Mas quando a pessoa quer ser abençoada, para abençoar outros, Barnabé foi abençoado por Deus, mas Barnabé se tornou um abençoador, alguém que abençoou outras pessoas. Esse é o evangelho que eu creio. Não é um evangelho que a bênção é algo que você busca por motivos egoístas. Não. É quando Deus te abençoa para você ser bênção. É quando Deus entra na sua vida, para através da sua vida, Ele entrar na vida de outras pessoas. É quando Deus acrescenta algo na sua vida, para que não seja bênção para você, mas para que seja bênção para o teu próximo. Esse evangelho eu acredito. Mas aquele evangelho que leva o ser humano a pensar apenas nele, e no que ele quer, e que ele é o centro, e que Deus tem que abençoar ele, e que tudo é para ele, eu não creio nesse evangelho, porque eu não vejo esse evangelho nas Escrituras. Eu não vejo. Eu vejo o evangelho vivido por Barnabé, por Paulo, pelos outros discípulos. O evangelho vivido por aqueles cristãos que abriu mão de si mesmo. Pela igreja da Macedônia, que era pobre, meu amado. Uma época de miséria, de pobreza. Vai pensar que aqueles irmãos eram ricos. Eles eram pobres. Mas quando ouviram que havia miséria em Jerusalém, aqueles irmãos pegaram da sua pobreza e dividiram do pouco que tinham com os irmãos que estavam passando fome. Isso é ser próspero. É você ter a capacidade, a generosidade de você ser bênção, mesmo que você ache que não tem como ser. Isso é ser transformado. Isso é evangelho. E é esse tipo de evangelho que Deus quer que a gente viva. E compartilhe.
todos quanto Deus colocar no nosso caminho. Meu amado Deus, eu desejo que Deus faça de nós Barnabés verdes, pessoas que creem, que vistam a Deus, que olham para os outros, que vão atrás de outros, que amem. Esse é o meu desejo. Deus pode fazer isso? Deus pode. Deus quer fazer isso? Deus quer. Só que nós temos que querer também. Se nós não quisermos, Deus não é um Deus que vai te obrigar. Deus não é um Deus que vai nos forçar. Não, não. Tem que ser algo que é ouvido. Nós entendemos. E nós estamos fazendo não é porque somos forçados com a gente, mas porque entendemos o amor de Deus. Esse amor de Deus entrou no nosso coração e somos movidos por Ele. E aí nós vamos fazer o que queremos. Esse, a gente vai orar e Deus vai nos ouvir. Porque Ele vai saber, não, o filho ele está fazendo aquilo que eu quero. Ele está pedindo aquilo que eu quero. Ele está caminhando do jeito que eu quero. Então eu vou responder às suas orações. Então eu vou abençoar aquilo que Ele fizer. Onde Ele for, eu vou ser com Ele. E aí vamos abençoar. Vamos orar, Pai. Queria que você fechasse seus olhos. Como nós falamos de Barnabé, eu queria que você orasse por alguém. Se é alguém que está aqui, pode ser alguém que não está aqui. Pode ser alguém que trabalha com você. Eu queria, meu amado, que você acreditasse, que você cresce, que aquela pessoa que está do seu lado, Deus pode salvá-la, Deus pode mudá-la. Eu queria que você orasse para que Deus capacitasse ser um Barnabé na vida das outras pessoas, na vida daquele que está do seu lado. Que você pudesse ser um Barnabé dentro da igreja também. Às vezes nós temos pessoas dentro da igreja que às vezes só estão precisando de um Barnabé. Chegar e acreditar nela, investir, orar com ela, falar, vamos lá, meu irmão, vamos caminhar. Deus quer te usar, Deus pode te usar, Deus vai te usar. Coloca agora, meu irmão, diante do Senhor, a vida de alguém. A palavra de Deus diz para nós orarmos uns pelos outros. Orarmos uns pelos outros. Gostaria que a gente deve orar por nós. Isso é importante. Eu gostaria que você agora colocasse alguém. Deus colocar no teu coração. Pode ser familiar. Pode ser teu marido, tua esposa, teus filhos. Mas eu queria que você orasse para alguém que não é cristão, não conhece a Deus, mas que você conhece, convive com você, para que Deus toque o coração dessa pessoa, mas para que Deus também use a tua vida. Deus te incomode, orando cada dia. Eu creio que Deus salva, eu creio que Deus libera, eu creio que Deus transforma. Nós precisamos orar. Pai querido e santo, meu Deus, nós estamos hoje aqui na tua casa, Senhor, nós reconhecemos, Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nós não somos perfeitos, somos pecadores, Pai. E agradecemos a Ti, Senhor, que apesar de sermos pecadores, Pai, apesar de, antes de conhecermos ao Senhor, sermos inimigos do Senhor, ó Pai, o Senhor acreditou, Senhor, em nós. O Senhor acreditou que nós poderíamos, meu Deus, mudar. O Senhor acreditou, meu Deus, que poderíamos
nascer de novo. O Senhor deu o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz, para que pela morte dele nós pudéssemos ter vida, para que através do sacrifício dele os nossos pecados pudessem ser perdoados. E a tua palavra nos deixa muito claro isso, que somente através da morte de Jesus Cristo, e nós entendendo o sacrifício dele por nós podemos ter os nossos pecados perdoados. A palavra nos diz que o Senhor nos amou antes de nós amarmos ao Senhor, que nós não podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Oh Deus, o Senhor acreditou, meu Deus, o Senhor investiu em nossa vida, o Senhor deu Jesus Cristo, o Senhor tocou na vida de outras pessoas, para que elas dedicassem parte do seu tempo para falar de Jesus para nós, talvez para orar pela nossa vida, para que nós o conhecêssemos, Pai. E quantas vezes, Senhor, nós não estamos dispostos, Senhor, nós oramos pedindo aquilo que queremos, nós muitas vezes oramos para que as nossas vontades e desejos sejam feitos, e esquecemos de orar para que o Senhor abençoe outras vidas, para que o Senhor use a nossa vida para cumprir a tua vontade. Meu Deus, tem misericórdia do nosso coração, Pai. Tira do nosso coração, meu Deus, o egoísmo, Pai. Tira do nosso coração, Deus, aquilo que não te agrada, Senhor. Meu Deus, usa a nossa vida como bênção, canal de bênção na vida de outras pessoas. Faz a nossa vida, meu Deus, uma vida de Barnabé, Senhor. Pai, uma vida que acredita, que investe, meu Deus, na vida de outros. Senhor Deus, eu peço a Ti, Senhor. Peço a Ti, meu Deus, pela vida, Pai, das pessoas com as quais eu convivo, Senhor. Pelos meus alunos, Senhor. Do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano, do ensino médio, Pai, são tantos, Pai. E o Senhor sabe o nome de cada um, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, toque em suas vidas, Pai. Me coloca a oportunidade, Senhor. Me dá graça, Senhor, para quando tiver a oportunidade de falar, Senhor, precisa se falar, Pai. Toque na vida das pessoas que trabalham comigo, Senhor. Professora Sônia, meu Deus, professor Nelson, Senhor. Professores alinhados, Senhor. Professora Érica, Senhor, Mariela, Marcelo, Senhor, a Dani, Senhor, cada um, meu Deus, disposto, Pai, ser tocados pelo Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Peço a Ti, meu Deus, pela Tua igreja, Teus filhos que aqui estão, Senhor. Pai, abençoa cada vida, Senhor, sempre cada um, Pai. Capacita-nos, Pai, sermos bênção, Pai, na vida do outro, Pai. Capacita-nos, meu Deus, a transmitirmos, Pai, aquilo que é Teu desejo, Tua vontade, Pai, a Tua igreja, Senhor. Levanta, meu Deus, discipuladores. Levanta, meu Deus, pessoas, Pai, com o coração disposto, Pai, cada dia mais a se entregar, a Te servir, meu Deus. Pagar um preço, Pai, que vale a pena, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que nós estamos dispostos a pagar um preço, ó Pai. Meu Deus, vidas podem ser transformadas. Porque se temos vida, Senhor, é porque um dia alguém se sacrificou, Senhor. Meu Deus, sabemos que é difícil, Pai, muitas vezes o sacrifício, Pai, com a disposição para isso, mas nós sabemos também que sem sacrifício não há vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos instrumentos, a estarmos dispostos, meu Deus, a dar, meu Deus, mais de nós, da nossa vida, Pai, para que outras pessoas, Pai, sejam abençoadas, para que outras pessoas conheçam Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, ó Pai. Tu sabes, meu Deus, a necessidade, ó Pai, desta igreja. Tu sabes, meu Deus, a necessidade, ó Pai, de cada filho Teu que aqui está, Senhor. Eu sei que é Teu desejo, meu Deus, está suprindo, ó Pai, as nossas necessidades, Pai. Meu Deus, supra as necessidades do Teu povo, ó Pai. Abençoa, Pai. Mas abençoa, meu Deus, para que eles sejam bênçãos nas Tuas mãos. Esse é o meu pedido, ó Pai. Essa é a minha oração, meu Deus, nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Mas, antes da gente estou chamando aqui Arte, o Herbert. Vocês está apresentando. Cadê o novo? Ele está aí também? Vou chamar o novo também, apresentando a Bianca. Okay? Nós não batizamos crianças, nós apresentamos ao Senhor. Vou chamar a família toda aqui. E Jesus Cristo, ele disse o seguinte, certa vez, quando os discípulos foram tirando as crianças ali de perto dele, as crianças se aproximaram de Jesus, Jesus disse, para que eles não impedissem as crianças de vir até ele, porque dela é o reino dos céus. Jesus mesmo foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Nós vemos na Bíblia também outras pessoas que foram apresentadas, Samuel. E quando nós apresentamos, nós pedimos ao Senhor a bênção de Deus sobre a vida da criança. Os pais também, com esse ato, estão assumindo que eles desejam realmente que essa criança cresça debaixo do cuidado de Deus. É uma responsabilidade também dos pais estarem guiando os caminhos do Senhor, para que realmente lá na frente, se a criança ela tiver idade, ela vai se decidir a dar. Bem, nós vamos estar apresentando, cuidando da igreja se colocar de pé. E deixa eu chamar o presbítero Mário aqui também. Está dando para a gente. Amém. A gente vai estar orando pela. Pedir para a igreja estender suas mãos. Essa minha. Pai, é para mim. Ela sabe, né? Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos, meu Deus, pedir a Ti, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, meu Deus, para a vida, Pai, da Bianca, Pai. Meu Deus, guarda essa criança, Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, que dê saúde, ó Pai. Ela cresça física, espiritualmente, ó Pai, debaixo dos Teus cuidados, Pai. A Tua mão de graça sobre a vida dela, Senhor. Meu Deus, que ela possa crescer amando ao Senhor, temente ao Senhor, ó Pai. Que ela possa ser uma serva Tua, meu Deus, e possa, meu Deus, ser usada para abençoar outras vidas, Pai. Que o Senhor dê sabedoria aos seus pais, meu Deus, para que possam criá-la, Pai, instruí-la nos Teus caminhos, ó Pai. Que ela seja bênção, meu Deus, na vida, Pai, da sua família, Pai, na vida da igreja, Pai, na vida das pessoas, Pai, que farão parte, meu Deus, da vida dela, Pai. Pedimos a Tua bênção, meu Deus, a Tua graça, Pai, sobre a vida da Bianca, meu Deus. Que a Tua vontade, meu Deus, venha se concretizar, Senhor, em sua vida, Pai. Ela venha crescer, meu Deus, nos Teus caminhos, ó Pai, e te servir, meu Deus, por toda a sua vida, Pai. Nós apresentamos ela ao Senhor, ó Pai. Nós consagramos, meu Deus, e pedimos as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida dela, da família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas, nós vamos encerrar. Quer dizer, eu vou encerrar estou no final, né? Encerrar essa parte. Os irmãos podem se sentar por um momento. Eu vou deixar para bater aqui com ele.